Muito bem. Tem um moço também de boné. Como? Olha aí. Ele não parece com aquele que o Rap trouxe aqui, né, Rap? Tá? Parece. Misericórdia. Cuidado. Ninguém confundiu ele. Deus, em nome de Jesus, abençoe. Servo, Pai amado, te pedimos, Pai, em nome do Senhor Jesus, usa o teu servo, irmão Giovanni, para falar aquilo que essa igreja necessita, Pai, não o que ela quer, em nome de Jesus. Teu Espírito Santo, em nome de Jesus. Não sai daqui chateado. Glória a Jesus. Tá bom? Nós vamos até 9h20, mais ou menos, 9h25, tá bom? Outro dia ele prega mais, porque eu sei que ele prega bem, glória a Deus, e Jesus. Amém. Deus seja louvado. Paz do Senhor Jesus Cristo, irmãos. Amém. A Deus pela rica e feliz oportunidade que o Senhor me concede neste dia, através da vida do pastor Moisés, que nos concedeu a honra de estar aqui. Deus nos confia a palavra nesta noite para poder ministrar ao coração da igreja. Está aqui a minha esposa Gabriela, meus filhos Johanna e Felipe Luca, minha sogra Neide, neta e Alice, o irmão Lucas, o irmão Felipe, irmãos que Deus tem agregado conosco para levar a mensagem do Evangelho desde 2018, onde o Senhor nos encaminha a oportunidade de anunciar a palavra de Deus nas ruas, nas praças, de onde Deus tem aberto as portas, porque Paulo escreve na carta aos Coríntios que uma porta grande e eficaz se tem aberta, e há muitos adversários. Jesus fala, ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Glória Deus a não Jesus. faz acepção de pessoas, como Pedro diz em Atos capítulo 10, mas Deus é riquíssimo para com todos aqueles que o invocam. Aleluia, Jesus. Quero pedir aos irmãos que abram comigo a palavra de Deus no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 37. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 37. Estarei com toda diligência e, segundo a graça de Deus, falar aquilo que o Espírito Santo pôs em meu coração. Eu não tenho costume de preparar sermões ou esboço para poder ministrar a palavra de Deus. Eu confio no que Jesus fala em Lucas, capítulo 12, versículo 12, que na mesma hora, pelo Espírito Santo, será dada a palavra que convém falar. Amém? Atos capítulo 2, versículo 37, diz assim a palavra de Deus. E ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos, que faremos, homens e irmãos? E disse-lhe Pedro, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, em remissão de pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo, porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe, a tantos quanto Deus nosso Senhor chamar. E com muitas outras palavras, isto testificava e os exortava, dizendo, salvai-vos desta geração perversa, de sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Em toda a alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos, e todos os que criam estavam juntos, e tinham tudo em comum, e vendiam suas propriedades e bens, e repartiam com todos, segundo cada um havia de mister. E perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava ao Senhor a igreja, aqueles que se haviam de salvar. Deus, Pai, eu te dou graça pela oportunidade. Obrigado, Senhor. Nesta hora. Em nome de Jesus, Deus, ó não Pai. seja carne, não sangue, Obrigado falando, por ter mas lido a pela palavra, expressão. Senhor. Dá-me, ó Deus, Fala a conosco, confiança Pai. e autoridade Nos da corrija, palavra, nos e a exorta, nos revelação consola, da palavra Pai. de Deus. Em nome de Jesus, ó Pai. Usa o teu E servo. necessita de ouvir a voz do teu Espírito para que seja consolada neste tempo do fim, Senhor. Desperta aqui obreiros para pregar a tua palavra, Amém. mulheres fervorosas,
cheias do Espírito Santo, temente a Deus. Confirma a tua obra, meu Pai, confirma o ministério na vida de cada irmão, no nome de Jesus Cristo. Assim seja, conforme o teu querer, conforme a tua vontade. Amém. 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 Podem aceitar, irmãos, em nome de Jesus Cristo. Os apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo davam com grande poder testemunho da ressurreição de Cristo. Ainda que foram tentados de impedir que eles fossem divulgar e no nome de Jesus Cristo pregar e ensinar. Expressamente eles haviam sido ameaçados e proibidos. O apóstolo Pedro fala em Atos capítulo 5 que mais importa obedecer a Deus do que aos homens. E julga-se entre vós mesmos se é mais conveniente obedecer à voz de Cristo ou à voz dos homens. Jesus ele diz: ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém, Samaria, Judeia e até os confins da terra. No Evangelho de Lucas, Jesus diz no capítulo 10 que quem vos ouve a voz, a mim me ouve. E aqueles que ouvem a mim, ouvem ao Pai que me enviou. E aqueles que não ouvem a voz, a mim não me ouvem. E se não ouvem a mim, não ouvem aquele que me enviou. Jesus disse que na mesma hora, pelo Espírito Santo, seria dada a palavra daqui, seria dita a palavra do Evangelho, a revelação de Deus, a testificação da magnificância do poder de Deus em Cristo Jesus, que Deus tem poder de ressuscitar os mortos, assim como ressuscitou seu Filho e o elegeu a príncipe e salvador, para dar a Israel o arrependimento para a salvação e a remissão dos seus pecados. E destas palavras nós somos testemunhas, nós e também o Espírito Santo, que Deus deu àqueles que lhe obedecem. O Espírito Santo é uma promessa de Jesus em João 14, que ele não deixaria órfãos. Ele rogaria ao Pai que envie outro Consolador. O Espírito Santo de verdade que o mundo não vê, não recebe, não conhece, mas que habita convosco, estará em vós. O Espírito Santo que Jesus diz que ele vos lembrará a palavra de Deus. Em Apocalipse capítulo 1 diz que bem-aventurado é aquele que lê e os que ouvem as palavras da profecia deste livro e guardam as coisas que nelas estão escritas, porque o tempo está próximo. Bem-aventurado é aquele que guarda os mandamentos de Deus, para que tenha o direito à árvore da vida e possa entrar na cidade santa pelas portas. Mas ficarão de fora os cães, os falsos pastores, os mercenários, os homens dissolutos, os homens corruptos, os homens que usaram de engano, que perverteram a fé de muitos, os homens que fizeram muitos tropeçarem na fé, no caminho da salvação, porque Jesus fala em Lucas capítulo 11, que eles têm a chave da ciência, mas não entram no céu, e impede aqueles que querem entrar. Jesus fala em João capítulo 10, versículo 9: eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á. Entrará, sairá e achará pastagem. Em Mateus capítulo 7 ele diz: estreita é a porta, apertado o caminho que conduz à vida eterna, e são poucos que encontram. Jesus fala que aquele que vier após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Evangelho é renúncia, evangelho é cadeias, evangelho é perseguição. Paulo fala na segunda epístola de Timóteo, capítulo 3, que os que querem viver uma vida piamente com Cristo Jesus sofrerão perseguições. 2 Timóteo capítulo 2, Paulo diz: sofre pois as aflições como um bom soldado de Cristo Jesus. Aleluia! Aquele que milita não se embaraça em negócio algum desta vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. O nosso combate, a nossa batalha não é contra carne nem sangue, mas é contra Satanás, é contra demônios, é contra potestade, dominações, é contra as hostes celestiais da maldade. Aleluia. Paulo diz: não deis lugar ao diabo. Geração pervertida, geração adúltera, geração maligna, geração pecadora. Mas a palavra de Deus diz: vós sois a luz do mundo, vós sois o sal da terra. Não se envergonhe do testemunho de Cristo, porque em Mateus capítulo 10 diz que qualquer que me negar diante dessa geração adúltera e pecadora, eu também o negarei, eu também terei vergonha dele diante do meu Pai e dos seus santos anjos. Resplandeçais a vossa luz diante deles. Dê glória a Deus. Denuncie as obras do pecado, denuncie as obras do diabo, denuncie as heresias, denuncie
denuncia. Aleluia, Porque Jesus. Paulo fala em Efésios capítulo 5, não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, antes condenai-as. Aleluia. Porque o que eles fazem oculto, até dizê-lo é torpe. Tem aparência de piedade, mas nega a eficácia dela. Tem aparência de crente, tem aparência de homem de Deus, tem aparência de pastor, tem aparência de pregador, mas não é. Tito, está escrito que confessam que conhecem a Deus, mas negam com as obras, sendo abomináveis, desobedientes e reprovados para toda boa obra. João capítulo 16, Jesus diz que o Espírito Santo convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado porque não crê em mim, da justiça porque eu vou para meu Pai e não me vereis mais, do juízo porque este príncipe deste século já está condenado. O Espírito Santo é quem convence o homem do pecado, porque a Bíblia diz que há caminho que aos homens parece ser direito, mas o fim é morte. Quando o homem não conhece a Jesus Cristo, ele anda em seus próprios caminhos, em seus próprios conceitos, em suas próprias concepções, em suas próprias razões. E o egocentrismo do homem põe ele no centro. Ele não glorifica a Deus com o corpo. O corpo é usado para usar droga, para se prostituir, viver na pornografia, nas idolatrias, Glória a nas Jesus. feitiçarias. Aleluia. A palavra de Deus, ela é lâmpada para os pés, luz para o caminho. O que faremos, irmãos? Eles compungiram em seus corações, pedindo razão da palavra da salvação. Prenderam o apóstolo Pedro, mas a igreja fazia oração contínua a Deus para soltar Pedro. Herodes satisfez a vontade dos judeus, matando Tiago à espada. E após a festa dos ázimos, a intenção era a mesma com Pedro. Mas o anjo de Deus soltou Pedro daquela prisão e falou: vai, e anuncia a palavra da vida. Prendeu João e Pedro, mas o anjo falou: vai e pregue a palavra da vida. Jesus diz em Mateus que contra a sua igreja as portas do inferno não prevalecerão. Não temas, 365 vezes a Bíblia diz não temas. Mas é para o crente sincero, o homem sincero com Deus, que leva uma vida íntegra, uma vida com diligência, com prudência, apartando-se do mal, desviando-se da aparência do mal, buscando a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Paulo diz que a aparência do mundo passa. Deus não aceita a aparência do homem. Os que querem mostrar boa aparência na carne, esses só querem obrigar ao homem ter uma vida santa, mas não é santa. Eles mesmos negam ao poder de Deus, negam ao que Deus é capaz. Jesus Cristo disse que os religiosos que perseguiam o seu ministério, o carrasco deles era Jesus. Segundo a visão deles, eles chamaram Jesus de enganador. Jesus fala em João capítulo 5, versículo 43, eu vim em nome de meu Pai e não me aceitaram. Eu vim para o que era meu e os meus não me receberam. O mundo foi feito por Cristo e o mundo não conheceu a Cristo. Aleluia. A palavra de Deus diz que esta é uma palavra fiel e digna de toda aceitação, que Jesus Cristo veio a este mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo Jesus morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Em Lucas capítulo 5, versículo 32, Jesus veio chamar os pecadores ao arrependimento. Arrependei-vos, porque é chegado a vós o reino dos céus. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que os vossos pecados sejam apagados, e assim venham os tempos do refrigério pela presença do Senhor. Arrependei-vos, pois, e cada um de vós sejais batizados em nome de Jesus Cristo para a remissão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo, pois esta promessa diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos quantos estão longe, a tantos quanto Deus nosso Senhor chamar. Porque é Deus que chama o homem, é Deus que está em busca do homem. Porque no jardim, quando o homem pecou, ele foi se esconder. Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu único filho.
Hebreus capítulo 9, versículo 28 diz que ele, entregando-se uma vez pelos pecados de muitos, aparecerá a segunda vez sem pecado aos que o esperam para a salvação. Glória a Deus. Amar a volta de Jesus só vai permanecer fiel até o fim a quem ama a palavra de Deus. Jesus disse que bem-aventurado é aquele que em mim não se escandalizar. Perseguiram Jesus, e Jesus fala em Mateus capítulo 5, perseguirão também vós. Os apóstolos que pregaram a mensagem da ressurreição de Cristo, dizendo que o povo de Israel fizeram isso por ignorância. Em Atos 17 diz que Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, ordena agora em todo lugar a todo homem que se arrependam, porquanto tem determinado um dia em que com justiça há de julgar o mundo por meio do varão que destinou, e disso deu certeza a todos, ressuscitando dentre os mortos, segundo a epístola de Timóteo capítulo 4, conjuro-te, pois, diante de Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vida e no seu reino. Atos capítulo 10 diz que ele é o que nos mandou pregar ao povo e dizer que ele é o que por Deus foi constituído juiz dos vivos e dos mortos. Daniel diz que o juízo irá sentar no trono. Está posto um grande trono branco, um grande trono, o juízo final. Mas enquanto não chega, Deus está dando tempo para o maconheiro se converter, o cachaceiro, o drogado, o bêbado, a prostituta, a lésbica, o homossexual, o idólatra. Jesus está dando tempo para o homem abandonar o pecado. Jesus diz: enquanto tendes luz, venha para a luz, para que sejais filhos da luz. O Evangelho que mostra como o homem se porta diante de Deus, diante da sociedade. Não se envergonhe, porque em Romanos 1, versículo 16, Paulo escreve: não me envergonho do Evangelho de Cristo Jesus, pois é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Creia no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e tua casa. João 14 está escrito: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. João capítulo 7, 38, Jesus diz: quem crê em mim, como diz a Escritura, rio de água viva sairá de dentro do seu ventre. Examinai as Escrituras, e vós encontrareis nelas a vida eterna, porque são elas que de mim testificam. Aleluia. De Gênesis a Apocalipse se refere ao grande e terrível dia de Deus, juízo de Deus. Enquanto o homem está ouvindo a palavra de Deus, conserte a casa, põe em ordem a tua vida, põe no prumo. Aleluia. Porque Deus, ele pesará na balança de precisão. Glória a Ele Deus. julgará cada um segundo as obras. Romanos 14, versículo 12 diz que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Quem plantar na carne, da carne separará corrupção, mas quem plantar no Espírito, do Espírito separará a vida eterna. Não erreis, Deus não se deixa escarnecer. O que o homem semear, ele colherá. O Espírito Santo que coopera com a igreja, que cooperou com os apóstolos, e nesta era moderna em que a tecnologia está avançada, Daniel fala no capítulo 12 que a ciência se multiplicaria, o conhecimento aumentou, o homem consegue dominar o smartphone, consegue dominar a tecnologia, mas não consegue dobrar os joelhos na presença de Deus, porque não tem a presença de Deus. Só os crentes cheios do Espírito Santo têm prazer, têm desejo, aqueles que Deus escolhe. Glória a Jesus. A palavra de Deus é fiel e digna de toda aceitação, e isto quero que deveras afirmes a todos os que creem em Deus, que põem a esperança em Deus, a confiança em Deus. Salmo 118 diz que melhor é confiar no Senhor do que nos homens, porque os homens se corrompem, os homens mudam de opinião, se contradiz com a própria fala, mas Cristo Jesus diz em Lucas capítulo 21 que os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras não passarão. A palavra de Deus diz em Hebreus capítulo 4 que a palavra de Deus é viva e eficaz, mais poderosa do que qualquer espada de 2 gumes, e ela é apta para discernir as intenções da mente e dos corações. Grande Deus. Tentaram proibir os apóstolos de pregar no nome de Jesus. Tentaram proibir a igreja de falar no nome de Cristo, como a gente vê. Inventam leis para permitir o homem viver no pecado, cada vez mais reforçando as mãos do pecado.
A Bíblia fala que o salário do pecado é a morte. Se o homem morre no pecado, ele vai para o inferno, porque não existe purgatório, não existe reencarnação. A Bíblia preza pela ressurreição dos mortos, como Jesus fala em João capítulo 5, que os que fizeram bem ressuscitarão para a vida eterna, mas os que fizeram mal para a condenação. Hebreus 9:27 diz que está ordenado aos homens uma só vez morrer, vindo depois disso o juízo. Romanos 2 diz que o juízo de Deus é segundo a verdade. Na carta de Tiago diz que o juízo será sem misericórdia sobre os que não usaram de misericórdia. Mateus 5 diz que bem-aventurados são os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Aleluia, Em 16, Jesus. o rico clamando no inferno pedia misericórdia a Deus. É, Jesus. E Deus ouviu, Deus não respondeu. A palavra de Deus diz: eles têm Moisés e os profetas, ouçam-os. A palavra de Deus é quem guia o homem, o manual da vida, é a bússola. Não tenha preguiça de examinar a palavra de Deus. Não deixa o diabo te enganar. Não deixa o diabo te seduzir com palavras fingidas, como fez lá no jardim com Eva. Deus disse assim. Foi assim que Deus disse. Não, Deus só não quer que você seja igual a Deus, conhecedor do bem e do mal. Você não vai morrer. A palavra do diabo distorcida no ouvido de Eva: você não vai morrer. Eles desobedeceram ao mandamento de Deus, foram expulsos do paraíso. E a palavra de Deus diz que Deus pôs um querubim com uma espada flamejante, porque o homem tornou-se como nós, conhece o bem, conhece o mal. O homem poderia voltar, comer do fruto da árvore da vida e viver eternamente, mas a palavra de Deus diz que Deus colocou aquele anjo para eles não passar. A nem todos é dado conhecer os mistérios do reino de Deus. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscar de todo o vosso coração. Não é 90%, não é 50%, não é 10%. A palavra de Deus diz: se me amar de todo o vosso coração, guardareis meus mandamentos. Deus promete estar com aquele que está com Ele. Deus promete estar com aquele que teme a Ele, que guarda a sua palavra, que é fiel aos seus estatutos, os seus preceitos, os seus mandamentos. Em Lucas capítulo 9, versículo 62, Jesus diz que aquele que põe a mão no arado e volta para trás não é apto do reino de Deus. Paulo fala em Hebreus que nós não somos daqueles que se retiram para trás. A batalha leva a sério, porque o diabo quer seduzir você com futebol. Futebol é idolatria. Videogame, que muitos estão aí presos nesses vícios, redes sociais, nas pornografias, vendendo o corpo. Pula carnaval, desvia do evangelho para ir dançar a dança do diabo. Aleluia, A Jesus. palavra de Glória a Deus diz que Deus. os olhos do Senhor estão sobre os fiéis da terra. São poucos, mas Ele está. Glória a Deus. O Senhor Aleluia. não mudou. A Bíblia diz em Hebreus capítulo 13, versículo 8, Jesus Cristo é o mesmo hoje, ontem e eternamente. Glória a Ele Jesus. não muda. Sim, sim ou não, não. O que passa disso é procedência do maligno. Vigiai, orai sem cessar no Espírito Santo, porque em Mateus 7 Jesus diz: pedi, dá-se-vos-á. Mas estão pedindo coisas materiais. Deus pode acrescentar ao homem que tem Ele, à mulher que tem Ele, porque Ele sabe a nossa necessidade. Jesus fala: de certo o vosso Pai que está no céu sabe que vós necessitais dessas coisas. Os gentios buscam por essas coisas e eles nunca se satisfazem, porque o ego cada vez mais se exalta. A vontade desenfreada do pecado cada vez mais é inflamada na carne. Eles buscam por essas coisas para gozar do bem da vida, gastar nos deleites cotidianos. Mas o cristão não, o crente em Jesus, ele pede em primeiro lugar, ele busca em primeiro lugar o reino de Deus, sua justiça. As premissas de sua vida é entregue como oferta voluntária a Deus. Ele não tem preguiça de orar, ele não tem preguiça de ler a Bíblia, porque o amor de Deus o constrange, e este prazer, como o salmista Davi fala em Salmo 1, é pela lei do Senhor, e na lei do Senhor ele medita de dia e de noite. Não é para sair por aí: eu sou crente, eu sou testemunho, porque a árvore é conhecida pelo fruto. Aleluia, Cheio Jesus. de adúltero dentro das igrejas, cheio de adúltero aí nas praças, nas ruas. E cadê
Cadê que Deus não faz nada? Deus faz. Paulo fala que em alguns homens os pecados é manifesto precedendo o juízo, mas em alguns outros manifesta-se depois. Glória a Deus. Não useis da graça para dar ocasião ao pecado. Aleluia. Não useis da liberdade para dar ocasião à carne, porque os que andam segundo a carne não podem agradar a Deus. A inclinação da carne é morte, é inimizade contra a lei de Deus. Na verdade, nem pode ser. Paulo diz em Romanos 8: os que são filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. Na geração de hoje somos loucos fanáticos, mas em 1 carta de Coríntios, capítulo 4, versículo 10, Paulo diz que nós somos loucos por amor de Cristo. Enquanto eles nos acham loucos, como extraterrestres, como alienígena, nós somos um povo santo, um povo adquirido, comprado por um alto preço. E nós valorizamos o sangue de Cristo Jesus, não nos envergonhamos do testemunho de Cristo, porque Deus que testemunhou do seu próprio Filho, como o Filho glorificou o Pai glorificou o Filho, e todas as coisas me foram entregues por meu Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e ninguém conhece o Filho senão o Pai, e aquele a quem o Filho quiser revelar, vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para as vossas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Aleluia. Salvai-vos dessa geração perversa. Glória a Deus. Não seja como a mulher de Ló. Jesus fala em Lucas capítulo 17, versículo 32, lembrai-vos da mulher de Ló. Ela olhou para trás, ela converteu-se em estátua. A Bíblia diz: prossigamos avante para o prêmio da soberana vocação de Deus. Olha para Cristo, Ele é o autor e o consumador da fé. Ele suportou o peso da cruz, desprezou as afrontas dos homens, assentou-se à direita do poder de Deus. Tentaram parar os apóstolos, não puderam. Gamaliel falou: se essa obra é dos homens, ela será desfeita com o tempo, mas se essa obra é de Deus, vê lá, senão você vai estar combatendo contra Deus. O homem não pode parar tendo pouca força ou muita força, pelo poder aquisitivo, financeiro, social, econômico. O homem não tem poder, as leis do homem não invalidam as leis de Deus, porque as leis de Deus é maioral. Aleluia. Superiores, o nosso Deus, Ele assenta no seu trono alto e sublime, e a Bíblia diz que o céu é o seu trono, a terra é o escabelo dos seus pés. Romanos 16, Paulo diz: em breve o Deus de paz esmagará Satanás debaixo da planta dos vossos pés. Os ímpios serão destruídos, os ímpios não subsistirão ao juízo de Deus. Hoje eles escarnecem, hoje eles zombam de Deus, hoje eles zombam dos pregadores da palavra de Deus, hoje eles ameaçam, matam, chicoteia, apedreja, esfaqueia, mas a Bíblia diz em Salmo 116, versículo 15, que é preciosa à vista de Deus a morte dos seus santos. Não teme ao homem que só tem poder de matar o corpo, temei antes a Deus que tem poder de matar o corpo e lançar o corpo e a alma no inferno, porque o inferno existe, não é na terra, é um lugar de choro, pranto, ranger de dentes, aonde o bicho não morre e o fogo nunca se apaga. Jesus fala em Mateus que o inferno foi criado para o diabo e os demônios. Aleluia. Mas em Apocalipse 20, versículo 15 diz que todo aquele que não foi achado escrito o seu nome no livro da vida será lançado no lago de fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Não desperdice a tua oportunidade. Se você está desviado do Evangelho, volta para Jesus. Se você ainda não levantou as mãos para dizer sim para Cristo, eis aqui, Senhor, aceita-me em tua presença. Faz de mim um pregador, uma mulher virtuosa, uma mulher fervorosa. Hoje é a oportunidade. A Bíblia diz: eis aqui o dia da salvação. Amém? Amém. Glória a Deus. Aleluia. Efésios 5, Paulo diz: andai como sábios, remindo os tempos, porquanto os dias são maus. São dias de trevas, dias trabalhosos. Mas não dê descanso à tua carne. Pregue, jejua, ora, denuncia o pecado, denuncia as obras infrutuosas das trevas, denuncia o diabo pela palavra de Deus, porque Jesus disse: eis que vos dou poder e autoridade. O poder do crente não é no dinheiro.
O poder do crente não está na força militante desta terra. O poder do crente é no nome de Jesus Cristo. Aleluia. Porque os demônios são expulsos, os enfermos são curados, os mortos ressuscitam, porque Deus nos deu poder e autoridade para pisar serpentes e escorpiões, e se tentar nos envenenar com alguma coisa mortífera, nenhum dano nos causará. Mas tem que confiar na palavra de Deus, tem que obedecer a palavra de Deus, tem que ter temor de Deus. Aleluia. Não pode andar desordenadamente, não pode andar relaxadamente, tem que ter o selo da palavra, tem que ter o selo de Deus, porque senão Deus te reprovará. Glória a Deus. Não se Aleluia. envergonhe do testemunho de Cristo. O Senhor está voltando, Ele está às portas. Como o relâmpago que sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, será a volta do Filho do Homem. O Brasil vai ser destruído, a terra vai pegar fogo, escapa. A Bíblia diz na carta de Tessalonicenses que aquele dia não vai nos surpreender, porque nós não estamos em trevas, estamos em luz, estamos na luz, como na luz Cristo Jesus está. Amém? Agradeço a Deus pela oportunidade e essa mensagem que o Senhor pôs no meu coração. Louva a Deus pela vida do pastor Moisés, a sua família, que o Senhor te recompense, e ao irmão que esteve aqui, o pastor. Deus abençoe os irmãos, obrigado pela oportunidade, que o Senhor Jesus Ô, meu filho, eu escutaria esse garoto a noite todinha. Aleluia. Aleluia. Eu escutaria esse garotinho aí pregando a noite todinha, em nome de Jesus. Ele trabalha na mesma empresa que eu, irmão. Mesma empresa, só que mudaram o horário deles. Aí arrebentou assim de poder comunicar. Mas ele chegou mesmo atrasado, irmão. Cumpriu o compromisso ali. Irmão, na próxima semana, se Jesus não voltar na quinta-feira que vem, eu estava passando na Porta de Lagoa com a Botucatu, naquele cruzamento, e eu fiz uma coisa errada. Eu entreguei o caminhão na mão do ajudante que me ensinaram para ele. Ele tinha um apelido bem chamado